Olá, hoje vamos conversar com dois professores, doutores na área de Educação Física, que desenvolvem um projeto muito interessante aqui no Espírito Santo, em Vitória, uma formação continuada de professores de Educação Física. Vamos saber um pouco mais sobre esse projeto. Então, Almir, o projeto ele surgiu de uma demanda dos professores da rede municipal de ensino de Vitória, da necessidade de uma formação continuada, porque a prática da educação física na educação infantil tem uma especificidade própria, diferente do ensino fundamental e do ensino médio, e havia essa demanda, esse clamor dos professores por um processo de formação que eles pudessem ressignificar as suas práticas, a sua formação inicial, no sentido de convergir com as demandas específicas desse nível dessa primeira etapa da educação básica. Então, essa formação surgiu dessa demanda dos professores que procurou a universidade e, por meio de um processo, uma relação colaborativa da universidade com os professores que atuam na educação infantil, nós estruturamos esse curso de formação. Então, não é um curso de formação para os professores, e sim um curso de formação com os professores, em que eles são sujeitos ativos, protagonistas no processo de construção, de concepção desse curso. E com isso a gente tenta superar uma relação assimétrica de poder, no sentido de que a universidade pensa a prática pedagógica, formula as teorias e os professores no seu cotidiano aplicam. Então é uma formação em que todos, por meio dessa parceria, se constituem como autores e sujeitos ativos desse processo. Não sou daqui de Vitória, estou passando um ano aqui fazendo pós-doutorado sob a supervisão do professor André Mello, e tive a felicidade de chegar exatamente no momento em que essa formação iria iniciar. Então, foi um privilégio poder me inserir nesse projeto. Como o André falou, com os professores de educação física que atuam com a educação infantil na rede de Vitória. De 1 a 5 anos? De 0 a 5, na verdade, 0 a 5. Na verdade, antes de completar 6 anos, porque com a mudança da legislação da LDB, o ensino fundamental começa agora com 6 anos, antes começava com 7. E nós temos agora de 6 e vai até o 9º ano, Antigamente ia até a 8ª série, agora vai até o 9º ano. Então, isso fez com que o ingresso no ensino fundamental ele fosse reduzido, Em vez de entrar com 7 anos, a criança agora entra com 6. Então, a educação infantil vai até 5 anos e 11 meses. Eu acho importante destacar que, e como o André falou, com os professores e não para, os professores de educação física, professores e professoras, é claro, e que na rede de Vitória existe um trabalho, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu venho de outro lugar. Sim. Existem práticas pedagógicas que os professores de educação física já desenvolvem muitíssimo interessantes. Eu considero um trabalho já bastante consolidado. As escolas municipais de Vitória têm um bom conceito, nacional. A educação infantil tem sido colocada, eu diria, quase como exemplar, Sim. E essa presença dos professores de educação física e artes também, ela tem um papel muito importante e nós, ao longo desse processo, estamos podendo conhecer práticas, o André já conhecia, eu acho que o núcleo, criado pelo núcleo de pesquisa, já tem uma relação que eu diria até uma relação orgânica, não sei se eu faço essa leitura com a rede, com o professorado de educação física, e isso nos possibilita conhecer e criar um espaço de troca muito, muito rico. Sim. Vocês vão até as escolas que eles trabalham ou ao contrário? Como é que é esse movimento é recíproco, Sim. Os professores vêm à universidade, nós vamos até as escolas,
porque a gente, né, tem também como uma concepção importante do nosso trabalho o cotidiano, né, aquilo que acontece no dia a dia, as práticas pedagógicas. Então a gente acha de suma importância conhecer aquilo que acontece no chão da escola. Então nós temos estabelecido esse movimento de visita, de conhecer em loco, né, as práticas pedagógicas desses professores e também abrir as portas da universidade para que eles possam, né, perceber a universidade como um espaço de formação público, né, um espaço de formação permanente em que eles tenham acesso contínuo, não só no momento da formação inicial. Então, essa proposta de formação continuada, ela tem esse objetivo também, né, de trazer de volta os professores para a universidade e, por meio dessa relação colaborativa, o professor se perceber como pesquisador da própria prática e também como produtor de conhecimento, e não apenas um consumidor de um conhecimento que é produzido pela universidade. Sim, isso é a nível de uma pós-graduação que eles recebem? Não, isso é uma formação continuada, né, e que né, faz parte, por exemplo, do próprio plano de carreira dos professores. Então, quando eles concluem essa formação continuada, né, com a carga horária acumulada, eles podem requerer, né, uma progressão dentro da carreira. Isso tem impacto direto na própria questão salarial, na própria melhoria da condição de trabalho. Então, assim, além, né, de ser uma formação que vai impactar no conhecimento, também tem um ganho direto na qualificação e remuneração desses professores. Existe uma parceria entre o Poder Público Municipal e a faculdade? Eu acho que é uma parceria construída, né, entre a Prefeitura e a universidade, por meio criando esse espaço, gerando esse espaço de formação e colaborativo. Acho que é importante destacar isso, porque no andamento do processo, o que tem sido fundamental e que eu entendo que legitima bastante o processo, é essa escuta que está acontecendo em relação aos professores. Né? Então, nós temos vivido nesses momentos, como o André falou, seja de irmos às escolas, eles virem a nós. É um material muito rico, né? Muito rico, e eles estão efetivamente produzindo. Quando a gente diz produzindo, é porque também estão escrevendo sobre suas práticas, dialogando sobre suas práticas, né? Então, essa escuta ao professorado, ela é fundamental. Inclusive, assim, o título, Almir, do curso é Narrativas com os Cotidianos, né? Então, a gente pressupõe que a escrita de si é algo extremamente formativo, no sentido de que não é apenas uma recapitulação, né, uma rememoração do que aconteceu, mas ao escrever sobre as próprias práticas pedagógicas, os professores estão constantemente reavaliando, ressignificando, pensando a sua trajetória docente. Então, a escrita de si, a gente compreende como um processo muito rico em termos de formação docente. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já conversando sobre o projeto Narrativas com os Cotidianos. Voltamos à entrevista, o debate sobre o projeto Narrativas com os Cotidianos, que é um projeto que visa treinamento e capacitação de professores de educação física, né? Aliás, você, André, coloca não como uma capacitação convencional, é um trabalho que é desenvolvido com os professores, né? Como que é esse com os professores? A Cecília tinha colocado um pouco sobre isso. Primeira questão, Almir, é que não é um treinamento, né? É uma formação. Né? Então, uma formação em que, inclusive, nós, professores da universidade, também estamos nos formando nesse processo, né? Então, uma troca é um processo recíproco, né? Muito importante. E assim, os professores, eles têm, desde o primeiro encontro, assumido, né, um protagonismo e uma corresponsabilidade de construção desse processo.
Então, nós temos assim uma escuta sensível. É lógico que quando nós vamos para os nossos encontros, né, com as temáticas, com os encaminhamentos, né, há um planejamento, mas esse planejamento ele é flexibilizado, né, em detrimento das demandas, das questões, né, das críticas e sugestões que são apresentadas pelos professores. Então, eles são parceiros, né, nesse processo. Ao mesmo tempo que eles são formandos, eles também são formadores. Então, todos nós que estamos envolvidos nesse processo. Então, assim, é um aprendizado para a gente que, a priori, né, nós não tínhamos noção, né, e nem sabíamos como isso ia acontecer, mas no desenvolvimento desse processo a gente está tendo experiências muito significativas, né, nós estamos tendo um feedback muito positivo dos professores, porque eles estão se sentindo valorizados, eles estão se sentindo respeitados, eles estão podendo compartilhar, né, experiências pedagógicas que têm que sido formativas, né, para todos que participam desse processo. Nós ficamos surpreendidos com a quantidade de experiências bacanas e significativas que estão acontecendo. Cecília, você que veio de fora, né? Você veio de onde? Fala aí pra gente. Então, eu sou nascida em São Paulo, fiz a minha formação, né, a minha graduação em São Paulo, mas moro já há muitos anos no Rio Grande do Sul e sou docente da Universidade Federal de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Sim. Onde não temos a presença de professores de educação física na educação infantil. Daí, não temos. Porque é uma peculiaridade do município? Não, no estado ainda, isso ainda é muito incipiente. Na verdade, nós temos trabalhos bastante consolidados nesse campo. Vitória e Florianópolis eu considero duas capitais que têm um trabalho consolidado em relação à educação física na educação infantil, com a presença de professores de educação física. Né? Eu acho que é importante citar. Então, quando a questão, a gente quer que exista, inclusive do ponto de vista legal, né, a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais menciona a educação física como um componente curricular obrigatório em toda a educação básica, portanto, na educação infantil também. A questão da presença de professores de educação física já vai uma questão que vai ser definida pelo sistema, seja municipal, seja estadual. Por isso pode diferir de um lugar para outro, como é o caso. O fato é que daí o meu interesse de vir para cá, não é? Sim. Então, realmente, Vitória tem um trabalho muito bacana, práticas, e isso complementando isso que o André falava, esse processo de formação está possibilitando também que essas práticas tenham maior visibilidade, não é? Não só entre os pares que estão participando, mas nós estamos também no meio da formação, talvez venhamos a falar mais tarde, um seminário, procurando criar espaços e essa produção de conhecimento que nós falamos, nas quais os professores possam ser autores, né, para que essas práticas tenham visibilidade. Experiência que depois pode ser replicada, né, em outros lugares, né? Se não replicadas, acho que temos muito a aprender. Então, por exemplo, eu vou voltar para Santa Maria, não posso pensar em replicar essa experiência porque não temos os professores de educação física. Sim. Mas, certamente, toda a aprendizagem que eu estou tendo aqui, não pelo convívio com os professores e também no núcleo de pesquisa no qual eu estou inserida com o professor André, me possibilita começar um trabalho lá respeitando as condições e características locais. Né? Claro. Essa nova lei de bases que a senhora cita, diretrizes básicas para a educação, é uma reformulação completa, né? Que segue uma diretriz, inclusive mundial, né? Quer dizer, vários países estão fazendo as suas bases, né? Aí acho que talvez seriam as bases curriculares. A Lei de Diretrizes e Bases é uma lei ampla que normatiza, de 96, exatamente. Ela normatiza toda a educação em todos os níveis de ensino, né? Sim. As bases já é um outro processo que ainda está sendo trabalhado, né? Para entrar a Base Nacional Curricular Comum, ela foi produzida agora, sua terceira e definitiva versão, né, saiu no ano de 2017 e ela se propõe, né, a estabelecer diretrizes curriculares para toda a educação básica. O ensino médio, agora que ficou um pouco fora dessa discussão,
porque está se entendendo que ele tem uma especificidade que precisa ser discutida na sua singularidade. Mas essa base, que é um documento também não consensual, tá, Almir? Há muita crítica em relação a esse documento, justamente porque não levou em consideração, né, algumas experiências acumuladas, né, por setores organizados da sociedade civil, dentre eles, né, o conhecimento dos professores, aquilo que a academia produz, né. Essa última versão, ela ficou um pouco verticalizada de algo externamente determinado, algo externamente orientado. Então, há uma certa crítica em relação a esse documento, embora a gente também compreenda que ele traga alguns avanços. No campo da educação infantil, a gente percebe a incorporação de alguns avanços, principalmente em relação à concepção de infância, né, que está subjacente a esse documento. A gente vê que alguns países que fizeram uma revolução de ensino cultural muito grande, como o caso da Coreia, né? Eles dão uma importância muito grande ao ensino fundamental, né? A educação básica, né, que inclui o ensino infantil e o ensino fundamental. Agora, assim, a grande crítica que se faz, né, a base é um país com uma diferença regional, cultural, geográfica, política, econômica, né, um currículo unificado que contemple toda essa diversidade. E também a gente considerar que nos seus cotidianos os professores produzem os currículos. Então, esse documento ele não pode ser algo engessado, algo, né, que não contemple a peculiaridade, a diversidade de cada contexto. Então, assim, um dos pontos centrais, né, da crítica que se faz a esse documento é justamente o engessamento, né, do currículo. É preciso adaptar, né, as peculiaridades regionais, né? Sim, sim. Na área ambiental é muito claro isso. Às vezes a gente percebe com alguns materiais que a gente recebe, falando de determinados animais que são comuns no Cerrado, mas que não ocorrem na Mata Atlântica, né, na região da Mata Atlântica, onde que as pessoas estão recebendo o mesmo material, né? Só para te dar um exemplo, né, do plano concreto, na questão da arquitetura. Aqui a gente tem ali na Leitão da Silva uma escola que foi projetada no modelo canadense, né, com telhados pontiagudos para não acumular neve. E o apelido dessa escola é micro-ondas, porque o calor, né, que faz nela é completamente... Projeto copiado sem projeto adaptação. Copiado sem adaptação. Então, é verdade. A gente pode transferir um pouco dessa lógica para a questão curricular. Bem, vamos ao intervalo e voltamos já para o nosso debate. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com os professores, doutores em Educação Física, André da Silva Mello e Maria Cecília Camargo, falando sobre um projeto de formação continuada de professores de Educação Física. André, como é que é a estrutura desse projeto? Então, esse projeto ele está estruturado, né, um curso de 100 horas, né, que tem uma dinâmica bastante variada. Então, as primeiras 4 horas ela se concretizou por meio de um encontro presencial com esses professores, em que a gente apresentou a proposta da formação, discutiu, né, ouviu as sugestões dos professores, então tentamos adequar, né, a nossa proposta aos interesses, às expectativas dos professores. No segundo momento, nós tivemos, essa formação ocorreu no ambiente virtual, na plataforma VIX Educa, né, que é uma plataforma da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, em que temáticas, né, como a relação da educação física com os documentos orientadores da educação infantil, como a Base Nacional Curricular Comum, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o próprio referencial curricular nacional da educação infantil, um documento, né, próprio de Vitória, um outro olhar, que desencadeou essa discussão. No segundo momento, ainda no ambiente virtual, a gente discutiu as concepções de infância subjacentes às práticas pedagógicas com a educação infantil e como que a educação física se articulava a essas concepções de infância. E no terceiro momento, uma dinâmica curricular da educação infantil, né, que se organiza de uma maneira completamente diferente, distinta das outras etapas da educação básica, como o ensino fundamental e médio, né? Então, essa formação no ambiente virtual durou 36 horas. Em seguida, nós passamos para o seminário, um seminário de formação docente e práticas pedagógicas com a educação infantil. Esse seminário aconteceu na Universidade Federal de Espírito Santo, né, na UFES,
e teve uma duração de 10 horas. Né? E nesse seminário, os professores apresentavam suas práticas pedagógicas e nós tivemos a participação de alunos, de estudantes de educação física de diferentes cursos, né? Alunos da UFES, alunos da UVV, alunos da Faculdade Salesiana, alunos da Faculdade Vale do Cricaré, lá de São Mateus, que vieram participar desse encontro. Foram alunos selecionados? Não, tinha uma demanda espontânea, né? Nós só tínhamos botamos um limite no número de inscrições para a nossa estrutura comportar esses alunos. E nós estamos no momento agora atual da formação, que é a produção dos anais, né, desse seminário, porque, como foi dito pela Cecília anteriormente, né, nós queremos dar visibilidade, né, queremos compartilhar, né, esses saberes que estão sendo produzidos para além, né, da experiência de quem participou desse evento. E a última etapa, Almir, que prevê 50 horas, é a produção de um livro. A produção de um livro a partir dessas experiências pedagógicas dos professores, em que questões, né, emergentes da prática pedagógica, o diálogo com alguns pressupostos, né, com alguns autores, para que depois a gente possa sistematizar essas produções por meio de um livro. Né? Então, é aquela ideia do professor se constituindo como autor, né, dos conhecimentos que vão ser trabalhados na escola. E depois, né, esse livro, essa experiência, ela ser propagada num âmbito mais amplo. Inclusive isso, Almir, ele se contrapõe, né, um movimento que está muito presente nos dias atuais, que é a questão do livro didático para a educação infantil. Né? Então, a gente, né, viu aí que nós estamos num movimento, né, no âmbito nacional, da inserção do livro didático para a educação infantil. E, né, há uma série de contestações em relação da pertinência desse livro didático na educação infantil, justamente porque, ao padronizar práticas pedagógicas, você acaba engessando, né, uma série de possibilidades, uma série de experiências bastante significativas, como a gente está vivenciando nesse curso de formação. Então, é um material que ele é produzido numa lógica completamente diferente daquela que está sendo discutido no momento atual. A questão de um livro único para um contexto, né, como a gente falou no bloco anterior, tão diversificado, tão complexo, né, você adotar um único padrão de práticas pedagógicas. E pela experiência acumulada aqui na rede de Vitória, a gente percebe, né, que tem muitas práticas pedagógicas importantes, né, muitas práticas pedagógicas interessantes que precisam ser compartilhadas e divulgadas, né, no sentido de que, né, em nossa opinião, não há necessidade de uma padronização curricular para a educação infantil. Certo. Isso faz parte da conclusão do seu doutorado? Esse estudo de pós-doutorado é um acompanhamento, o foco está sendo todo esse processo de formação. Sim. Né? E justamente como ele está se dando e em relação a todos os envolvidos. Né? Então, uma questão que o André comentou e que eu acho importante retomar é que ele está sendo uma experiência formadora para todos nós. Né? Então, nós temos constatado que todo o grupo, todo o núcleo, né, de pesquisa coordenado pelo professor André, que está envolvido com essa formação, tem se repensado, conversamos muito. Então, é o foco. Na verdade, esse é um desafio grande, né? É um desafio para o profissional, para o professor, né? Diz que na agronomia, os agrônomos, os doutores, inclusive, o maior desafio deles é ir lá conversar com o agricultor, né? Porque o agricultor tem algumas experiências práticas importantíssimas, né? Que às vezes não são... E algumas perguntas que às vezes deixam os seus mestres um pouco dificultados, saia justas. Né? Eu acho que se nós temos uma atitude de escuta, né, para isso, e não nos colocamos no lugar de detentores do saber, eu acho que essa relação fica muito mais tranquila. Sim. Né? Então, mesmo que estejamos falando de lugares diferentes, acho que temos, de todas as partes, conhecimentos de grande importância para melhorarmos, nos melhorarmos.
Então, esse movimento... Eu venho da escola, o André também, então não é um ambiente estranho para nós, né? Sim, vocês têm a prática também. E temos também a postura que os professores e professoras que estão na universidade adotam, né? Se existe essa postura de diálogo e de relações colaborativas, é enriquecedor, né? É enriquecedor. Então... Certo. Agora, aquela perguntinha, chovendo molhado, a importância da educação física para a formação, principalmente do jovem, da criança, né? Então, a educação física, né, é uma área do conhecimento que tem uma contribuição muito importante, né, no processo de desenvolvimento e de socialização da criança. Agora, a gente tem que também pensar a peculiaridade da educação infantil, que não se organiza de maneira disciplinar. Diferente das outras etapas da educação básica, né, que você tem as disciplinas português, matemática, geografia, educação física, a educação infantil não se organiza de maneira disciplinar. A gente fala de linguagens, né, a linguagem corporal, a linguagem do movimento, né, o campo de experiência do corpo, do movimento, e é nesse sentido que a educação física tem a sua grande contribuição, né? Proporcionar experiências motoras, né, ricas, diversificadas, né, o acesso à cultura corporal de movimento para que a criança possa, né, ter essas experiências, ampliar o seu capital cultural lúdico, o seu capital cultural das manifestações da cultura de movimento, aprender jogos, brincadeiras, danças, lutas, isso de uma maneira bastante autônoma também, né? Não impondo padrões de movimento, não impondo práticas estereotipadas, mas processos pedagógicos em que a criança tem oportunidade, né, de criar, de ressignificar, de se constituir também como autora desse processo. Então, a educação física, né, extrapola até o âmbito físico, porque a gente não pode fragmentar a criança, né? Ao se movimentar, né? Ao brincar, a criança constrói conhecimento, se relaciona com outros, se relaciona com o mundo, né? E a gente compreende que o corpo e o movimento é a principal forma de acesso, de construção desse conhecimento. A criança ainda muito pequena não tem uma linguagem verbal articulada, né? A maneira como ela se relaciona com o mundo e constrói a sua identidade, os seus conhecimentos, passa sobretudo pela dimensão corporal. Então a educação física nesse processo ela se constitui como uma área com uma grande contribuição para o desenvolvimento e socialização das crianças. Ok, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Nós agradecemos também.